O soco de Marcos Azevedo acertou meu rosto com a força de uma marreta de pedreiro nervoso, jogando minha cabeça para o lado como se fosse uma porta de armário mal fechada. O barulho seco do impacto ecoou na sala de estar da mansão, calando de uma vez a música de Natal e as conversas animadas. Por um segundo, o mundo congelou. Parecia até que o tempo tinha esquecido de andar. 50 pessoas me olhavam em choque, taças de espumante paradas no ar, como se tivessem pausado um filme no pior momento possível. As luzes piscantes da árvore de Natal de 3 metros brilhavam, como se nada tivesse acontecido. Um contraste bizarro com o sangue que escorria do meu nariz. Seu desastrado imbecil! Rugiu Marcos, a voz dele ecoando entre as guirlandas douradas e os cristais finos da decoração. Olha o que você fez com a minha camisa! Essa camisa vale mais do que você ganha num mês! A água que eu, sem querer, tinha derramado ainda pingava no mármore italiano. Um simples copo d'água. Um tropeço besta enquanto eu passava atrás da poltrona dele. Meu nome é Pedro, tenho 32 anos e acabei de levar um soco do pai da minha esposa na frente da elite de São Paulo durante a tradicional festa de Natal dos Azevedo. Toquei o nariz, já começando a inchar. O gosto metálico do sangue enchia minha boca, enquanto meus olhos procuravam Marcela entre os rostos petrificados. Ela estava perto da lareira, linda naquele vestido vermelho claro, mas seu olhar não mostrava horror, mostrava vergonha. Vergonha de mim. Você precisa se desculpar com meu pai. Agora. A voz dela era tão gelada quanto o ar-condicionado no talo. Essas palavras doeram mais do que o murro. Ao redor, os cochichos começaram como fogo em mato seco. Advogados, médicos, empresários, todos observando o peão de obra que ousou se casar com a princesinha dos Azevedo. Marcela, tentei, minha voz saindo rouca, quase engasgada. Ou saia da minha casa! Marcos cruzou os braços, a camisa branca molhada exibindo o crime que eu cometi. O sorriso sarcástico dele me disse tudo. Não era sobre a água, era sobre domínio, sobre me colocar no meu lugar. Olhei ao redor de novo, ninguém disse um A. Nenhuma alma questionou o motivo de um homem de 60 anos desferir um soco porque alguém derramou água nele. Estavam só esperando para ver se eu ia me rebaixar ou sair dali com alguma dignidade. Por 3 anos, engoli cada piadinha, cada deboche sobre a minha profissão, cada olhar torto da galera do Alto do Morumbi. Sempre achei que Marcela me defenderia quando fosse necessário. Sempre acreditei que nosso amor era mais forte que a grana da família dela. Que tolo. Limpando o sangue com as costas da mão, encarei Marcos com firmeza. O silêncio durou uma eternidade. Então, pela primeira vez na vida, fiz algo que eles jamais esperariam. Eu sorri. Você tem razão, falei com a voz surpreendentemente firme. Meu lugar não é aqui. E fui embora. Sem escândalo, sem bater porta, só fui. Caminhei até a saída, ouvindo os cochichos crescendo atrás de mim. O que ninguém sabia era que nos últimos 6 meses eu estava me preparando para esse exato momento. Pequenos sinais, conversas interrompidas, olhares atravessados. Tudo indicava que os Azevedo estavam armando alguma para me tirar da vida da Marcela. Se você está curtindo essa história cheia de viradas dignas de novela das 9 e quer saber o que aconteceu quando eles chegaram em casa naquela noite, já se inscreve aí, porque enquanto eu dirigia pelas ruas enfeitadas de São Paulo, eles não faziam ideia do presentinho de Natal que eu tinha preparado para cada um deles. Nos 20 minutos até minha humilde casa em Taboão da Serra, minha cabeça fervia. O gosto do sangue ainda estava na boca, mas o que mais incomodava era lembrar como tudo começou. Marcos Azevedo era o típico herdeiro metido a conquistador. Aos 62 anos, comandava um império imobiliário herdado do pai e do avô, mas falava como se tivesse colocado cada tijolo com as próprias mãos. Arrogante até o último fio de cabelo. Quando eu comecei a namorar a Marcela,
Ele me tolerava como quem tolera um Wi-Fi fraco. Sabia que ia acabar trocando. Achava que eu era só uma fase rebelde dela. Quando ela me pediu em casamento, ele riu na minha cara. Você acha mesmo que consegue bancar o estilo de vida que ela usa? Para escolher banheiro de rico. Isso enquanto enchia o copo de um uísque que custava mais do que meu salário da semana. Na época, Marcela me apoiou. Disse que me amava de verdade, que dinheiro não importava. Mas Marcos era insistente. Sabia plantar dúvidas como ninguém. Durante os jantares, soltava comentários disfarçados de piada sobre investimentos, viagens ou qualquer assunto que ele sabia que eu não entendia direito. Dava presentes caríssimos para Marcela só para me lembrar do que eu não podia dar. Uma bolsa de 15 mil reais aqui, uma joia de 20 mil reais ali. Aos poucos, ela foi mudando. Começou a questionar por que eu não crescia mais rápido com minha empresa, por que não aceitava aquele empréstimo camarada do sogrão, por que insistia em fazer tudo do jeito difícil, sendo que o pai dela podia facilitar nossa vida. Você é muito orgulhoso, Pedro, dizia cada vez mais. Às vezes, aceitar ajuda não é fraqueza, é inteligência. Mas eu conhecia bem o tipo do Marcos. A ajuda dele vinha com aquelas cordas invisíveis que, quando você via, já estava acorrentado e chamando ele de patrão. O ponto de virada veio há 6 meses, no aniversário da Marcela. Marcos fechou um restaurante inteiro nos Jardins e chamou 50 pessoas, só figurão. Médico, advogado, político da região. Eu fui com o meu único terno comprado em liquidação, enquanto os outros pareciam saídos direto de uma campanha da Armani. No meio do discurso, ele disse que estava muito orgulhoso da filha por seguir o coração, mas que torcia para que, um dia, ela encontrasse alguém à altura. E a galera riu, achou fofo. E a Marcela sorriu. Não falou nada. Naquele momento, eu entendi. Não era sobre vingança ainda. Era sobre inevitabilidade. Homens como Marcos Azevedo não descansam até arrancarem o que querem. E ele queria me arrancar da vida da filha. Comecei a me preparar. Abri uma conta separada, tirei foto de documentos, gravei conversas, pesquisei os negócios da Azevedo Engenharia e Construções, os contratos com a Prefeitura de São Paulo. Como empreiteiro, já tinha trabalhado em meia cidade. Conhecia fiscais, engenheiros, servidores públicos, gente que o Marcos nem notava, mas que sabia onde estavam os esqueletos. 3 semanas atrás, achei algo estranho nos arquivos da cidade. Um padrão nas aprovações de obras da Azevedo que cheirava coisa errada. Licitações ganhas com propostas esquisitas, regras de construção flexibilizadas. 2 dias depois, Marcela chegou em casa e disse que queria conversar sobre nosso futuro. Que estava cansada de brigar com a família e que talvez devêssemos repensar se combinávamos mesmo a longo prazo. O texto era novo, mas a voz era claramente do Marcos. Agora, sentado na cozinha da minha casinha em Taboão, limpando o sangue seco do nariz com um pano de prato meio encardido, percebi. Essa guerra já tinha começado fazia tempo. Eu só não sabia que estava nela. Peguei meu notebook e abri uma pasta que eu havia nomeado inocentemente de projetos residenciais. Lá dentro, tudo organizadinho por data, subpastas cheias de documentos, fotos e áudios. A primeira se chamava Irregularidades no Alto de Pinheiros. A segunda, Contratos Municipais meio esquisitos. A terceira, Relacionamentos duvidosos com fiscais. E havia ainda uma quarta, que eu nunca tinha tido coragem de abrir. Chamava-se Plano B de Emergência. Hoje, finalmente, era o dia de dar play nesse capítulo. Mas no exato momento em que cliquei no arquivo, o meu celular tocou. Era a Marcela. Pedro, você precisa voltar aqui agora. Meu pai quer falar com você. A voz dela suave e estranha, quase com medo. Ele descobriu umas coisas sobre você, coisas sérias. Desliguei o telefone com um meio sorriso. Marcos Azevedo achava que tinha descoberto algo sobre mim? Engraçado, porque em poucas horas, o mundo inteiro descobriria umas coisinhas sobre ele. Cerca de 20 minutos depois, eu já estava de volta à mansão dos Azevedo, mas dessa vez, não como um hóspede humilhado. Entrei pela porta da frente como quem cansou de correr.
Marcos me esperava na biblioteca com um copo de uísque numa mão e uma pasta de papel pardo sobre a mesa de mogno, daquelas que só se vê em novela das 8. Marcela estava ao lado dele, olhos vermelhos de quem chorou mais que cebola picada. Quando me viu, desviou o olhar. "Sente-se, Pedro", disse ele com aquela voz carregada de satisfação venenosa. "Temos muito que conversar." Fiquei de pé, de braços cruzados. Tava com cara de novela mexicana. "Você achou mesmo que eu não ia descobrir?" Ele abriu a pasta e espalhou as fotos sobre a mesa. Eram imagens minhas entrando e saindo da prefeitura, conversando com fiscais, tirando fotos de documentos. 3 meses investigando minha família. Bem impressionante para um simples pedreiro. Marcela finalmente me encarou. "Pedro, por que você fez isso? Por que estava espionando minha família?" A decepção da voz dela quase me fez rir. "Depois de tudo que me fizeram, eu quem estava errado. Porque vocês estavam armando contra mim há meses", respondi com calma. Marcos bateu a mesa no tampo com força, fazendo os copos de cristal balançarem. "Você é um parasita, um oportunista, que usou minha filha para tentar subir na vida." "Pai, por favor", começou Marcela, mas ele cortou com um gesto seco. "Cala a boca, Marcela! Você já errou bastante casando com esse traste." Virou-se para mim, os olhos brilhando de ódio. "Mas acabou, Pedro. Acabou!" Foi aí que ele soltou a bomba. Nos últimos 2 meses, contratou um detetive particular para cavucar minha vida. Descobriu que eu tinha feito umas reformas não declaradas no começo da carreira, quando o dinheiro era curto. Também achou umas pendências com a Receita, que podiam me render umas multas pesadas, ou até cadeia. "Já falei com meus advogados", disse ele, empurrando mais papéis pela mesa. "Amanhã cedo entra uma denúncia anônima na Receita, junto com todas as provas das suas atividades ilegais dos últimos 5 anos. Marcela cobriu o rosto com as mãos. "Pai, isso já está indo longe demais." "Longe demais?" ele rugiu. "Esse homem tentou destruir nossa família. Ele merece cada segundo atrás das grades." E tinha mais. O homem era todo enturmado com o sindicato dos empreiteiros. Com um estalar de dedos, eu seria banido de qualquer grande projeto em São Paulo. Minha licença cassada. Minha empresa, João Henrique Engenharia e Obras, jogada no lixo. E para completar o pacote... "Depois que você estiver na cadeia", continuou, saboreando cada palavra como se fosse um sorvete num dia de calor, "a Marcela vai poder se casar com alguém à altura." Segundo ele, o tal Tiago Martins já tinha demonstrado interesse, e a família do rapaz era dona da 2ª maior construtora do estado. Aí caiu a ficha. Não se tratava só de me tirar da vida da Marcela, era para me trocar por alguém mais lucrativo. Olhei para ela, procurando um fio de esperança, um gesto, qualquer coisa que mostrasse que ela ainda queria lutar por nós. Mas tudo que vi foi resignação. "Pedro", disse ela baixinho, "talvez seja o melhor, a gente nunca deu certo, somos de mundos diferentes." Essas palavras me acertaram como um segundo soco no estômago. Depois de 3 anos juntos, tantos planos, e ela estava jogando tudo fora sem nem tentar. Marcos sorriu como quem acabou de vencer no truco. "Viu? Até ela sabe que você não é homem para essa família." E foi aí que algo em mim virou a chave. A raiva que eu vinha aguardando há anos achou seu destino. Não era mais sobre salvar meu casamento ou provar meu valor para a família Azevedo. Era sobre justiça. "Já terminaram o teatrinho?" perguntei, com a maior calma do mundo. Marcos franziu a testa, esperando talvez que eu implorasse. Perguntei se a encenação acabou. Fui até a mesa, peguei uma das fotos. "Essa aqui sou eu, saindo da prefeitura na terça-feira passada. Sabe por quê? Porque agora é a minha vez de falar." Sentei na poltrona de couro, cruzei as pernas e sorri. Aquele sorriso de quem está prestes a virar o jogo. "Marcos, você acertou em uma coisa. Eu não sou só um pedreiro. Nos últimos 6 meses, virei algo bem mais perigoso para você." Mostrei a tela do meu celular. Lá estava o e-mail com um título: "Dossiê completo. Azevedo Engenharia e Construções." Virei jornalista investigativo. O rosto dele ficou pálido, de um branco que nem leite. "Enquanto você gastava reais com detetives para fuçar meu passado,
eu documentava os crimes do seu presente. Contratos fraudulentos, licitações combinadas, propina rolando solta. Tudo com 3 fontes independentes. Marcela se levantou assustada. Pedro, o que é isso? É o que seu pai realmente é. Não só um empresário de sucesso, mas um criminoso. Mostrei outro arquivo para ela. E amanhã cedo, quando ele fizer a tal denúncia anônima, esse dossiê vai direto para o Jornal de São Paulo, para o Correio Paulistano e, de quebra, para a Polícia Federal. Marcos tentou arrancar o celular da minha mão, mas eu já esperava o golpe. Ah, não, Marcos. Esse é só um dos 12 dispositivos onde esses dados estão salvos. Tem cópia até na nuvem, no Paraguai e no servidor do meu primo gamer. O silêncio na biblioteca era sepulcral. Só se ouvia o tic-tac do velho relógio de parede e o som gostoso do jogo virando. Você não tem coragem, murmurou Marcos, mas a voz dele parecia que estava sendo espremida por um espremidor de laranja. Levantei e fui até a janela, observando o jardim milimetricamente aparado dos Azevedo, tipo vitrine de floricultura chique. Sabe qual é a diferença entre nós, Marcos? Você subestimou o homem errado. Eu achei que você fosse só metido, não sabia que também era burro. Virei devagar para encará-lo. Você tem até o meio-dia de amanhã para cancelar todas as ameaças contra mim e se desculpar publicamente pelo que fez hoje. Caso contrário, fiz uma pausa dramática, estilo novela das 8, só para saborear o momento. Digamos que o Natal vai ser bem mais animado para todo mundo em São Paulo. Quando saí da mansão dos Azevedo naquela noite, não fui para casa. Fui direto para o escritório do meu advogado, mesmo sendo quase meia-noite. E olha que a maioria das pessoas estaria dormindo feito pedra. Diogo Cunha era meu advogado desde o dia em que abria a João Henrique Engenharia e Obras. Mais do que isso, ele odiava a corrupção mais do que gente que mastiga de boca aberta. Pedro, disse ele abrindo a porta do escritório ainda de pijama do Corinthians. Pelo amor de Deus, que horas são? A hora certa de acabar com os Azevedo de uma vez por todas. Nos 40 minutos seguintes, espalhei em cima da mesa dele tudo que tinha juntado nos últimos 6 meses. E não era só meia dúzia de papéis soltos, não. Era um dossiê completinho, digno de série policial, com tudo documentado sobre as mutretas da Azevedo Engenharia e Construções. A investigação começou depois do jantar de aniversário da Marcela. Quando saquei que o Marcos estava tramando alguma contra mim, resolvi entrar no jogo. Só que, diferente dele, eu tinha trunfos que ele nem sonhava. Foram 12 anos, ralando como empreiteiro em São Paulo. Nesse tempo, conheci todo tipo de servidor da prefeitura, desde engenheiro com bafo de café até arquivista que sabe mais da cidade do que o Google Maps. Gente que o Marcos tratava como figurante de novela, mas que tinha acesso a informações valiosíssimas. O Toninho Moreira, chefe de fiscalização de obras, me devia uma desde a época em que quase perdeu o emprego aprovando um projeto mais torto que Torre de Pisa. Em troca, me deu acesso aos relatórios de inspeção das obras da Azevedo nos últimos 5 anos. E olha, a marmota era visível até para quem não entende de engenharia. Falhas de segurança gritantes, sendo ignoradas como se não fossem nada. As mesmas infrações, os mesmos inspetores, os mesmos acidentes de sempre. E aí veio a cereja do bolo. A Elisângela Oliveira, do setor de licitações, me mostrou uma parada sinistra. As propostas da Azevedo chegavam sempre no último minuto, com valores exatos para ganhar das outras construtoras por centavos. Isso aí não tem como ser chute, disse ela, me entregando os documentos. Só dá para fazer isso se tiver acesso às propostas dos concorrentes. Mas a verdadeira bomba veio do Benjamin Bueno, ex-contador da Azevedo. Demitido numa tal reestruturação, que na verdade foi uma forma elegante de calar quem sabia demais. Benjamin me entregou tudo. Contas em paraísos fiscais, pagamentos por baixo do pano, contratos fantasmas com empresas que só existiam no papel. O Marcos não era só um pilantra, era um criminoso profissional, daqueles que assinam documento com caneta de ouro enquanto assaltam com luva branca. Durante 6 meses, conferi cada linha, validei todas as fontes e ainda cruzei os dados com pelo menos 3 testemunhas diferentes. Eu não queria só acusar, queria afundar esse cara de vez, tipo o navio do Titanic. Diogo terminou de revisar os papéis com uma cara mista de
Isso é ouro puro e isso vai dar ruim. Pedro, isso aqui é dinamite pura. Você tem prova suficiente para enfiar esse cara numa cadeia federal. Mas ele hesitou. E quando um advogado hesita, é bom parar e ouvir. Os Azevedo têm contato até em planeta que a NASA não descobriu ainda. Vão fazer de tudo para te detonar antes disso chegar na justiça. Como se tivesse adivinhado a conversa, meu celular vibrou. Era a Marcela. Pedro, meu pai contratou os melhores advogados de São Paulo. Disse que vai te processar por difamação, invasão de privacidade e espionagem industrial. Ele tem contato no Ministério Público, na polícia, no raio que o parta. A voz dela tremia. Estava realmente assustada. Marcela, respondi com a calma de quem está prestes a soltar uma bomba. Quem cometeu crimes federais foi seu pai. Eu não sou culpado aqui. Você não entende, ela gritou. Ele vai plantar a prova, comprar testemunha, fazer você se arrepender de ter nascido. Ele não vai parar. Foi nesse momento que entendi com quem eu estava lidando. Os Azevedo não eram só corruptos, eram perigosos. Estilo vilão de filme da Marvel. Desliguei o telefone e olhei para o Diogo. Mudança de planos. A gente não vai só processar. Vamos fazer isso ao vivo, a cores e de um jeito que ele não consiga controlar. O que você tem em mente? Perguntou ele, já com cara de quem sabia que vinha a bomba. Conhece a Juliana Werneck, do Jornal de São Paulo? Aquela repórter investigativa. Aquela mulher é uma rolo compressor. E o Marcelo Toledo, do Canal 5? O âncora do Jornal da Noite, claro. Mas, Pedro, o que você está aprontando? Sorri pela terceira vez no dia. Sorriso de quem vai virar o jogo. Marcos Azevedo quer guerra? Vai ter guerra, só que no meu campo, com minhas regras e no horário que eu escolher. Peguei o celular e comecei a digitar. Se você está acompanhando essa treta de novela das 9 entre Davi e Golias, versão engenharia paulistana, se inscreve aqui no canal e não perde essa vingança de proporções épicas. A primeira mensagem foi para Juliana Werneck. Tem uma história que vai desmontar um dos maiores esquemas de corrupção de São Paulo. A segunda foi para o Marcelo Toledo, do Canal 5. Quer a exclusiva que vai definir a sua carreira? E a terceira foi para o agente Nogueira, do FBI, da Polícia Federal. Conheci ele num caso antigo. Lembra quando você disse que eu podia te chamar se descobrisse algo grande? Diogo me olhava como quem vê um meteoro cair no quintal. Pedro, você tem certeza disso? Depois que você divulgar essas informações, não tem mais como voltar atrás. Eles vão vir com tudo. Olhei pela janela do escritório. A chuva começava a cair, lavando São Paulo como quem diz, tá na hora da limpeza. Diogo, há 3 anos me casei achando que estava entrando numa família. Mal sabia eu que, na verdade, tinha me metido num verdadeiro ninho de mafiosos que me enxertam como uma ameaça para os esquemas deles. Me virei para encará-lo. Marcos Azevedo acha que pode me intimidar com gritos e ameaças. E a Marcela? Acha que vai me trocar por um novo rico qualquer se eu ficar pianinho? Peguei o dossiê e enfiei na maleta. Eles erraram feio ao me subestimar. E amanhã, bem cedinho, quando os jornais estiverem nas bancas, São Paulo inteira vai descobrir quem realmente são os Azevedo. Eram 2 da madrugada quando saí do escritório do Diogo. Às 6 da manhã, os telefones começariam a tocar. Não tinha mais volta. 6 da manhã do dia 26 de dezembro. O celular tocou, pontualmente como o despertador do Faustão. Pedro, aqui é a Juliana Werneck, do Jornal de São Paulo. Passei a noite lendo seu dossiê. Isso aí vai derrubar muito mais gente do que só os Azevedo. Dei um sorrisinho enquanto tomava o primeiro gole de café. Essa é exatamente a intenção, Juliana. Enquanto falava com ela, meu segundo celular vibrou com uma mensagem do Marcelo Toledo. A matéria entra no jornal das 7 da noite. Já tem o cinegrafista plantado na frente da Azevedo Engenharia e Construções. A terceira ligação foi a que mais me deu gosto. Agente Nogueira, voz firme, mas com aquele tom de urgência. Pedro,
Isso aqui é ouro puro. Já estamos emitindo mandados de busca e apreensão para toda a empresa. A operação começa em 2 horas. Enquanto eu tocava fogo no Império Azevedo com a precisão de um mestre de obras, Marcos corria feito barata tonta tentando salvar a própria pele. Às 7h15, recebi ligação da Marcela no puro desespero. Pedro, os federais chegaram. Tem mandado para tudo quanto é canto. Meu pai tá gritando que você forjou documentos, que isso é uma armação. Marcela, diz pro seu pai que ele tem 30 minutos antes da coletiva de imprensa. Se ele quiser falar alguma coisa antes que vire circo no país inteiro, é bom usar esse tempo com sabedoria. Ela desligou chorando. Às 8h liguei a televisão. Marcelo Toledo estava ao vivo, bem na porta da sede da Azevedo Engenharia e Construções, enquanto os federais saíam carregando caixas e mais caixas de documentos. Numa operação bem coordenada, o pessoal da Polícia Federal executou mandados de busca na sede da Azevedo Engenharia e Construções após denúncias anônimas de corrupção e fraude, que podem estar ligadas a milhões de reais em contratos com a prefeitura. O telefone tocou de novo. Era o próprio Marcos Azevedo, voz mais tremida que garçom de festa infantil. Pedro, você não sabe o que está fazendo. Vai destruir famílias inocentes. A Marcela não tem nada a ver com isso. Marcos, cortei na hora. Você teve sua chance de se redimir ontem. Preferiu ameaçar minha liberdade a assumir seus podres. Eu posso te pagar. Quanto você quer? 1 milhão? 2? Posso transferir agora mesmo. A tentativa de suborno foi o limite da palhaçada. Gravei tudo, claro. Marcos, você acabou de se meter em mais um crime federal. Desliguei e liguei direto pro agente Nogueira. Você precisa ouvir a gravação que acabei de fazer. Marcos Azevedo tentou me subornar com 2 milhões de reais a menos de 1 minuto. Às 9h, o escândalo explodiu no noticiário nacional. Globo, SBT, Band, todo mundo em cima do caso Azevedo. Juliana Werneck ampliou a investigação e descobriu ligações com políticos e empresários do alto escalão paulista. Mas o Marcos ainda tinha uma carta escondida. Às 10h30, a Marcela apareceu na minha porta com 2 engravatados de terno escuro. Pedro, esses são os advogados do meu pai. Eles têm uma proposta. Deixei os 3 entrarem, curioso para ver até onde o circo ia. O advogado principal, um grisalho cheio de pose, já foi direto. Senhor Pedro, meu cliente deseja se reconciliar. Ele admite que cometeu erros e está disposto a compensá-lo. Generosamente. Que tipo de compensação? 3 milhões de reais transferidos agora mesmo. Um cargo executivo na Azevedo Engenharia. E um pedido público de desculpas. Fingi pensar por alguns segundos, estilo jurado do The Voice. E em troca, eu retiro tudo, digo que interpretei mal os documentos e finjo que nada aconteceu. Marcela me olhou com um brilho de esperança. Pela primeira vez em meses, parecia que ela me enxergava como marido de verdade. Pedro, por favor, a gente pode recomeçar. Eu sei que errei, que não te defendi como devia, mas dá para consertar. E foi aí que caiu a ficha. Ela realmente achava que eu largaria tudo por dinheiro. 3 anos de casamento trocados por uma maleta de grana. Senhores, levantei da cadeira. Tenho um pequeno problema com essa proposta. Fui até a janela. Lá fora, os carros da PF ainda estavam parados em frente à Azevedo Engenharia. Vocês não fazem ideia do tamanho do buraco que eu descobri. Me virei e encarei todos. Marcos Azevedo não só fraudou contratos públicos e sonegou imposto, ele lavou dinheiro para organizações criminosas em obras fantasmas. Tem ligação com políticos em Brasília. Tem cartel de droga usando os prédios dele como QG. O silêncio foi mais constrangedor do que fila de lotérica na segunda-feira. O dossiê que entreguei para a PF tem 600 páginas. O que saiu na imprensa hoje é só a pontinha do iceberg, as primeiras 50. Marcela tapou o rosto desesperada. Você acha que isso é briga de casal? Isso é desmantelar um esquema que está rolando em São Paulo há décadas. O advogado tentou manter a pose, mas a voz já tremia. Você não tem provas suficientes para sustentar isso tudo. Ah, não? Sorri. Tenho 700 horas de gravações, extratos bancários de 12 países, depoimentos de 43 testemunhas, incluindo ex-funcionários, fiscais comprados e até 3 informantes do próprio FBI brasileiro.
Fui até a mesa e peguei uma pasta separada especialmente para esse momento. E tenho isto aqui. Abri a pasta e mostrei fotos do Marcos em reuniões secretas com gente que já estava no radar da PF. Essas fotos foram tiradas há 2 meses. Ele nem sonhava que o restaurante onde se encontrou com Valmir Costa e Cláudio estava cheio de câmeras escondidas. Os advogados arregalaram os olhos. Reconheceram os nomes na hora. Valmir era procurado internacionalmente. Cláudio estava na lista dos mais procurados do Brasil. Então não, senhores, 3 milhões não resolvem isso. Aliás, olhei para o relógio. Em exatamente 15 minutos, começa uma segunda operação federal que vai prender Marcos Azevedo por envolvimento com crime organizado. E vocês dois que vieram aqui me oferecer propina, provavelmente vão entrar para a lista de investigados também. A compreensão tomou conta dos rostos deles como ondas de horror, crescendo a cada segundo. Mas, se quiser, posso ligar para o agente Nogueira e explicar que você foi contratada sem saber da história toda. Vai que ele esteja num dia bom. Quem sabe ele seja mais compreensivo? Marcela me olhou como se estivesse vendo um estranho saído de um filme de suspense. Quem é você? O Pedro que eu conheci jamais seria capaz disso. Você tem razão, Marcela. O Pedro que você conheceu morreu na véspera de Natal, quando o sogro dele lhe deu um soco na cara, e você, em vez de defendê-lo, ainda não pediu desculpas. Fui até a porta e a abri com calma. O homem parado diante de você agora é alguém que finalmente entendeu que algumas batalhas não se vencem com gentileza e paciência. Se vence com estratégia e coragem. Os advogados saíram do meu escritório mais rápido que motoboy de lanche grátis. Marcela ficou parada ali por mais alguns minutos, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Isso não vai acabar bem para ninguém, Pedro. Você está enganada, respondi, quase sussurrando. Vai acabar exatamente como deveria ter acabado há muito tempo. 15 minutos depois, enquanto assistia Marcos Azevedo sendo preso na sua própria mansão, ao vivo pela TV, algemado na frente dos vizinhos e da imprensa inteira, senti algo que não experimentava fazia anos. Paz. Uma paz tipo feriado sem parente chato. Mas isso foi só a primeira onda. O verdadeiro tsunami ainda estava por vir. 6 meses depois da prisão de Marcos Azevedo, eu estava sentado na varanda da minha nova casa, num vinhedo em vinhedo mesmo. Ironia pouca é bobagem. Assistindo ao pôr do sol, o tipo de lugar que o Marcos dizia que eu jamais teria dinheiro para bancar. A diferença? Eu conquistei com honestidade. O julgamento dele virou novela nacional. Toda a emissora do país cobriu cada segundo do que o Correio Paulistano apelidou de Escândalo Azevedo. Foram 16 acusações federais: desvio de dinheiro, fraude fiscal, suborno de servidor público, associação com organização criminosa, enfim, um cardápio completo de crimes de colarinho branco. A sentença foi dura. 25 anos numa prisão federal, sem chance de liberdade condicional por pelo menos 15. Renata Azevedo, que sempre me tratou feito um capacho usado, perdeu tudo. A mansão foi confiscada pelo governo e até as joias e os quadros esquisitos que ela exibia com orgulho foram leiloados para pagar indenização. Carro importado virou Uber Black de luxo. A última vez que a vi foi num hotelzinho em Campinas, onde ela trabalhava como recepcionista. Quando nossos olhares se cruzaram no saguão, ela desviou o olhar na hora, com aquela vergonha silenciosa de quem já foi rainha e hoje dobra o uniforme no turno da manhã. Mas o que realmente me pegou desprevenido foi o destino da Marcela. 3 semanas após a prisão do pai, ela bateu na minha porta. Estava irreconhecível. Cabelo bagunçado, roupa simples e olheiras de quem chorou mais que viúva em novela das 9. Pedro, disse ela, com a voz embargada. Sei que não mereço nem 5 minutos do seu tempo, mas eu preciso falar com você. Deixei ela entrar, mais por curiosidade do que por qualquer outro sentimento. Perdi tudo, desabou, caindo no sofá. Meus patrocinadores cancelaram. A empresa de cosméticos me demitiu. Meus amigos sumiram assim que descobriram o dinheiro sujo do meu pai. Fiquei calado, deixando ela desabafar como quem abre a torneira de um chuveiro velho. Mas a pior parte não foi perder o dinheiro ou o glamour.
foi perceber que me tornei igual a ele. Arrogante, fria, cega para o que realmente importa. Ela me olhou com os olhos cheios de arrependimento. Você foi o melhor homem que já conheci. E eu te tratei como se fosse invisível. Te humilhei. Te traí emocionalmente. Escolhi minha família rica e podre em vez de um marido honesto e trabalhador. Tirou uns papéis da bolsa e colocou na minha frente. Tô assinando o divórcio sem contestar. Pode ficar com a casa, os carros, até com a cafeteira italiana, se quiser. Eu não mereço nada. E o que você vai fazer agora? Perguntei, já meio entorpecido com tudo aquilo. Vou para o Rio Grande do Sul. Minha tia, Elisângela, tem uma pousada por lá. Disse que posso trabalhar com ela, começar do zero, aprender o que é ganhar a vida honestamente. Pela primeira vez em anos, vi humildade de verdade na Marcela. Nada daquela pose de influencer de rede social tentando se redimir só para ganhar seguidor. Era um arrependimento nu e cru. Pedro, disse ela, levantando-se para ir embora. Sei que você nunca vai me perdoar, e nem espero isso. Só queria que soubesse que você me ensinou algo valioso. Integridade não se compra. E eu perdi a única chance que tive de estar com alguém que realmente tinha isso. Quando ela foi embora, fiquei ali sentado, encarando o vazio, a ironia da vida. Ela finalmente entendeu o que eu tentei mostrar durante todo o nosso casamento. Mas precisou perder tudo para isso. Quanto a mim, os 6 meses seguintes foram uma reviravolta digna de final de novela. O escândalo Azevedo não só limpou o São Paulo de uma rede de corrupção, como também abriu espaço para o pessoal honesto no setor da construção civil. Com a Azevedo Engenharia e construções fora do mapa, choveram contratos da prefeitura para empresas pequenas, como a minha. A João Henrique Engenharia e Obras, que tinha 5 funcionários, pulou para 80 em apenas 4 meses. Pegamos vários projetos largados pelo antigo grupo Azevedo e ainda conseguimos contratos federais para reconstruir a infraestrutura que eles tinham destruído com tanta trapaça. E a diferença é que a gente fazia tudo no capricho, sem propina, sem jeitinho, sem exploração. Pagávamos salário justo, seguíamos o código de segurança à risca e ainda viramos referência de transparência. 6 meses depois do julgamento, o Jornal de São Paulo estampou uma matéria de capa sobre mim. De servente a empresário, como a integridade construiu um império. A repórter Juliana Werneck escreveu: Pedro não apenas desmantelou um dos esquemas mais corruptos da história recente de São Paulo, ele provou que sucesso de verdade nasce do caráter, não de contatos. Sua empresa agora emprega mais do que a antiga Azevedo, e com práticas éticas que viraram padrão no setor. Mas, sinceramente, o reconhecimento profissional nem foi o mais gratificante. O que realmente me marcou foi a inauguração de um centro comunitário que construímos em Vila Prudente. Um projeto que o Marcos Azevedo tinha abandonado por não dar lucro. Durante o evento, uma senhora idosa se aproximou de mim. O senhor é o Pedro, da João Henrique Engenharia, não é? Sim, senhora. Meu nome é Sandra Martins. Meu neto trabalha na sua empresa. Ela contou que o menino tinha tido problemas com a justiça, mas que ninguém dava uma chance para ele. Hoje, Marcos cumpre pena de 25 anos. A Azevedo Engenharia e Construções foi extinta. A fortuna dele foi confiscada. A reputação virou pó. E eu? Eu tô aqui, à frente de uma empresa que fatura mais de 100 milhões de reais por ano, dando emprego para 400 famílias e construindo um legado baseado em valores que ninguém tira de mim, nem com decreto. Os aplausos começaram tímidos, mas logo virou uma salva de palmas de fazer tremer o salão. A lição que tirei disso tudo é bem simples. Nunca subestime o poder de uma pessoa íntegra. Podem até tentar derrubar a gente, podem humilhar publicamente, podem fazer a gente duvidar do nosso próprio valor, mas destruir? Isso não conseguem. Porque nossa força não vem de status, nem de contato na prefeitura ou de tapinha nas costas em evento chique. Ela vem de dentro. Quando terminei o discurso, dezenas vieram me cumprimentar, mas o momento mais marcante foi quando um jovem se aproximou. Senhor Pedro, meu nome é Felipe Moreira. Tenho uma microempresa de reformas. Há 3 meses, um cliente metido a rico tentou me forçar a fazer um serviço irregular. Recusei e o cara começou a espalhar mentiras sobre mim.
Felipe segurava um convite na mão. Depois de ouvir sua história, decidi que não vou desistir. Vou lutar, igual o senhor. Sorri e apertei sua mão com firmeza. Felipe, era isso que eu precisava ouvir. Continue fazendo o certo, mesmo quando parecer impossível. Principalmente quando parecer impossível. Hoje, 3 anos depois daquela confusão natalina, minha vida é completamente diferente. A João Henrique Engenharia e Obras é uma das maiores construtoras do sudeste do Brasil. Temos escritório em 6 estados e a marca virou sinônimo de qualidade e integridade. E eu comprei a antiga mansão dos Azevedo quando foi leiloada. Não para morar, muito grande para o meu gosto, mas para transformar em um centro de formação de jovens da construção civil. Hoje, 50 meninos e meninas aprendem uma profissão por ano naquele lugar onde antes só tinha arrogância e ostentação. Marcos Azevedo ainda tem 12 anos de cadeia pela frente. Marcela, pelo que eu ouvi dizer, está feliz da vida lá no Rio Grande do Sul. Casou-se com um professor e descobriu as alegrias da vida simples. Aquela que não precisa de seguranças, motorista ou colar de pérola para ser boa. E eu? Eu encontrei uma coisa que nunca procurei. Paz. Mas não aquela paz de quem evita treta. É a paz de quem encara a injustiça de frente e sai mais forte. Paz de quem constrói com as próprias mãos algo que vale a pena deixar para o mundo. Se essa história de reviravolta te tocou, se você acredita que a integridade ainda vale alguma coisa nesse Brasil de meu Deus, inscreva-se no canal. Aqui a gente conta muitas histórias como essa, de gente comum que se recusa a aceitar a injustiça e muda tudo na base da coragem e do caráter. Porque no final das contas, não importa se o inimigo parece ter o mundo nas mãos. Não importa o quão enroscada esteja a situação. O que importa mesmo é quem você escolhe ser quando ninguém está olhando. E se você escolher ser uma pessoa íntegra, o universo inteiro conspira a seu favor. Essa é a única vingança que vale. Viver tão bem que seus inimigos percam até a vontade de torcer contra. Não só contratei o rapaz, como ainda banquei os cursos técnicos dele. Hoje, ele é um dos nossos supervisores mais respeitados. Senhor Pedro, disse a senhora segurando minha mão com força, o senhor não construiu só prédios, construiu vidas. Meu neto tem voltado para casa todos os dias nos últimos 4 meses, dizendo que finalmente encontrou alguém que acredita nele. Foi nesse momento que eu entendi de verdade por que tudo tinha acontecido. Enquanto Marcos Azevedo usava a construção civil para encher os bolsos dele e dos amigos, explorando o sistema e pisando nas pessoas, eu uso a construção para erguer comunidades, criar oportunidades e deixar um legado honesto. 1 ano depois daquela fatídica ceia de Natal, que virou minha vida de cabeça para baixo, recebi um convite inusitado. A Câmara de Comércio de São Paulo me chamou para ser o palestrante principal no jantar anual de premiação. O tema era Integridade nos Negócios, reconstruindo a confiança. Topei na hora, não pelo prestígio, mas porque queria contar uma história que, quem sabe, inspirasse outras pessoas a não abaixarem a cabeça. Na noite do evento, olhei para uma plateia com 300 empresários paulistas. Muitos rostos ali eu já conhecia, estavam na bendita festa de Natal e viram, ao vivo, minha humilhação. Respirei fundo e comecei o discurso. Um homem me deu um soco na cara numa ceia de Natal por eu ter esbarrado um copo d'água na camisa dele. A filha dele, minha esposa na época, me mandou pedir desculpas ou cair fora. O salão ficou em silêncio. Sabe aquele silêncio que até o ar parece segurar o fôlego? Naquela noite, muitos me viram como o perdedor, o pedreiro simples que não tinha lugar entre os engravatados dos jardins. Alguns riram. Outros desviaram o olhar, envergonhados da cena. Fiz uma pausa. Encarei algumas dessas figuras que eu lembrava bem. Mas o que ninguém percebeu naquela noite foi que eu não saí de lá humilhado. Saí determinado. Determinado a provar que integridade vale mais que qualquer propina. Que honestidade constrói impérios muito mais sólidos do que maracutaias de bastidor. Contei tudo. A investigação, a queda dos Azevedo, a reconstrução da minha empresa.
Marcos Azevedo tentou me destruir porque me achava inferior. Julgava meu valor pela etiqueta da roupa, pelo saldo bancário, pelo jeito que eu falava. Só não viu o mais importante: meu caráter. A plateia estava hipnotizada.